nós estamos começando hoje mais um programa da série Histórias que Vivi. Esse é especial porque eu recebo uma grande amiga, de quem eu já fui assessora, vivemos juntas aquela campanha, a Prefeitura de Palmas. Está comigo Nilmar Ruiz, que mudou a história dessa capital, uma das melhores gestões que nós tivemos. Seja bem-vinda, Nilmar. Muito obrigada, Roberta. É um prazer muito grande estar aqui com você nas Histórias que Vivi. E as mulheres fazem histórias, né? Eu estava brincando outro dia com a nossa equipe da produção e nós temos que resgatar as mulheres que marcaram a história de Tocantins e que estão aí vivas para contar essa história. Nilmar, você veio do Rio de Janeiro para contribuir com a primeira gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos, é isso? Ou se não, me corrija. Eu fui com 14 anos para Brasília, então eu vim de Brasília para Palmas. Eu cheguei no início de Brasília. Eu me formei lá, professora, trabalhei na Fundação Educacional, trabalhei no Canarinho durante muitos anos, a escola, né, da família da Simone Ciani, ex-esposa do Eduardo, e foi assim que Palmas entrou na minha vida. Eu trabalhava no Canarinho quando o governador Siqueira Campos fez todo o trabalho na Constituição de 88 para criar o Estado. Eu era coordenadora pedagógica da escola, ficava lá dividindo com a Simone até o tempo para poder dar assistência, né, a família. E aí, quando o Eduardo foi eleito prefeito de Palmas, veio esse convite para vir para cá. Então, eu vim de Brasília para cá, para Palmas. Tá certo, mas a sua chegada é nesse momento da história da cidade, ali quando o Eduardo foi eleito e montou aquela equipe. Sim. Eu me lembro porque tem uma foto histórica de toda a equipe na frente do Paço Municipal. Vou tentar resgatar para trazer para vocês. E ali naquela equipe está a Nilmar, que fez um trabalho na educação e se tornou a sucessora natural, né, ali, depois de alguns anos, do prefeito. Criou uma liga dentro daquele grupo. Você sempre foi uma mulher de grupo na política, né, Nilmar? Eu estava revisitando os partidos aos quais você foi filiada e sempre uma mesma linha, né? Sim. E agora retornou ao PL recentemente, né? Está com esse trabalho aí. Eu já tenho um tempinho. Eu falo recentemente na história do Estado, na história do país. Né? Quando que você retorna ao PL? Ó, na realidade, eu fui para o PL quando eu era prefeita. Então, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente hoje, veio a Palmas, junto com o Zé Alencar, que na época era o vice-presidente da República, e eles que assinaram a minha ficha de filiação naquela época. Depois eu fui para o Democrata, né? Eu saí quando acabou o meu mandato na prefeitura, que eu não fui reeleita, eu fiquei um tempo fora. E inclusive fora da cidade, né, que eu fui morar na roça, como eu digo, e aí me desfiliei do partido e depois eu tive o convite para ir para o Democrata. Aí fui para o Democrata, sempre ligado a essa questão feminina, que você sabe disso. Que a bandeira da participação da mulher na política e em todos os espaços, né, não só na política. No Democrata eu tive o convite para poder dirigir o movimento feminino em todo o Brasil. Eu tive também assim o privilégio de ser a primeira procuradora da mulher no Brasil, como deputada. E aí depois houveram algumas mudanças aqui no Estado, porque normalmente quando você troca de partido é isso. Normalmente é para você poder acomodar uma situação local. E aí eu fui do Democrata, então eu já fui para o PR, que na época, que hoje era PL, era PR e hoje PL. Exatamente, a mesma linha, né? Sempre na mesma linha. Sempre à direita? Sempre. Sempre, eu digo assim, sempre com os valores que eu acredito, que é a questão da justiça social, a questão da livre iniciativa, a família, a fé em Deus. Então, eu sempre estou em partidos que têm coerência com aquilo que eu acredito, Roberta. Bom, eu não vou entrar muito nessa questão ideológica, mas eu quero fazer o resgate de qual Palmas que a Nilmar assumiu. Eu me lembro que na sucessão do Eduardo Siqueira, eu caminhei muito com o Dr. Odir pelas ruas, a cidade tinha uma dimensão ali de 30 mil eleitores. Qual foi a Palmas que você recebeu do Dr. Odir, Nilmar? Você se lembra em termos eleitorais, em termos de população, como que você recebeu? Porque eu me lembro bem da sua gestão. E nós vamos falar um pouco dos ganhos que a cidade teve, né? Que as pessoas que não acompanharam esse trecho da história não se lembram, mas a gente que estava aqui e participou,
sabe? Como você recebeu a capital naqueles idos de 2000 ali, mudança de século? Primeiro, eu nunca imaginei ser prefeita de Palmas, porque na realidade eu vim trabalhar na educação, né? E aí eu fui secretária do Eduardo 2 anos, depois o governador Siqueira assumiu, me convidou para ser secretária do Estado, de Educação do Estado, e eu imaginei que a minha história seria sempre de educação. Em 98 foi quando eu entrei como candidata a deputada federal. E aí eu fui a mais votada em Palmas. Foi aí que abriu esse caminho para mim depois ser candidata a prefeita. Na época você ficou na segunda suplência, mas chegou a assumir, não é? Foi, eu assumi em 2000. Eu fiquei na suplência, assumi em 2000, com a tarefa de ajudar para que nós tivéssemos a Universidade Federal no Tocantins, né? E tinha também essa característica por Palmas, de trabalhar por Palmas, porque eu fui a mais votada em Palmas. E foi quando surgiu essa possibilidade de ser prefeita. Eu vim acompanhando, claro, as gestões da prefeitura, amiga do Odir, né? Acho que eu tenho esse privilégio de poder ser amiga e ter um bom relacionamento, empatia com as pessoas. E vim acompanhando. Inclusive, teve uma época na gestão do Odir que eu fui convidada a ser secretária de Educação. Poucas pessoas sabem que eu fui secretária de Educação do Odir durante 3 dias. Aí logo depois o governador Siqueira me ligou e falou, não, você vai voltar para a Educação do Estado. Aí eu falei, tudo bem. E aí veio a campanha para prefeita e eu digo que eu peguei a cidade naquele momento em que a gente precisava das grandes obras. Então eu tenho o privilégio de dizer que na minha gestão foi quando aconteceram as grandes obras, porque a implantação veio na época do Eduardo, né, que a gente tinha tudo por fazer, eu acompanhei parte dela como secretária, depois também acompanhei até como moradora de Palmas e como política também, mas eu peguei naquele momento que nós precisávamos de um aeroporto que pudesse estar atendendo às necessidades daquela época, uma rodoviária, que precisava sair da rodoviária velha para a rodoviária nova, e essa parceria com o Estado fez com que naquele momento a gente tivesse a oportunidade de entregar à população as obras estruturais importantes. Foram bons tempos, né, Nilmar? Não tinha essa abundância de recursos federais que tem hoje. Eu me lembro que era bem mais difícil, né? Ainda não tinha o PAC, ainda não tinha aquela... E essa afinidade entre governo municipal e estadual foi fundamental na sua gestão, né? Mas isso foram os tempos da União do Tocantins, que depois houve uma ruptura. Inclusive, na eleição seguinte, você se posicionou com Marcelo Miranda. Nós vamos chegar lá, nesse momento, resgatando um pouco dessa Palmas que a Nilmar construiu. E, para mim, tem um marco muito importante chamado Taquaruçu. A implantação do polo ecoturístico de Taquaruçu. Primeira experiência também do Marcelo Leles, como gestor, que foi contigo, né? O Marcelo entra na vida pública em Palmas através das suas mãos, do seu convite, e foram muitas histórias para a gente relembrar, e eu vivi junto com a Nilmar. Daqui a pouquinho nós vamos para o segundo bloco, falando desses marcos daquela Palmas, que eu fico pensando quando que aquela Palmas desligou no túnel do tempo e a gente passou a viver essa cidade, essa metrópole que vocês estão vendo aí atrás. Mas nós vamos fazer essa viagem, fique por aí que eu volto já já. E eu estou de volta no nosso Histórias que Vivi com a primeira prefeita de Palmas, a primeira mulher que geriu essa capital, né? Não é a única mais, mas foi a primeira. E ela vem numa sequência, Fenelon, Eduardo e Odir, de 3 homens. Nilmar, se eu te perguntar qual é o legado de obras que você deixou nessa cidade, para as pessoas terem noção do que era aquela Palmas que você pegou ali, que era ainda uma Palmas muito poeirenta, era uma Palmas ainda sem esses arranha-céus, a mudança no plano diretor que permitiu fazer prédios acima de 4 andares, que a ideia do Siqueira era uma cidade horizontal, né? Aí começou a subir os espigões, essas... Como é que era ser prefeita naquela época, Nilmar? Um grande desafio. Pouco dinheiro para muita coisa, a verdade é essa. Nós tínhamos muito o que fazer. E nós precisávamos desenvolver Palmas como uma grande cidade. Aquela cidade que nós todos sonhamos de ser o polo, o centro do Brasil, né? Então, quais eram as obras principais naquele momento? Algumas eu já peguei em andamento para terminar, como você falou, com a parceria do Estado, da União, né?
Primeiro, o aeroporto, que a gente precisava de um aeroporto que pudesse receber as pessoas, receber os empresários, mostrar o potencial da nossa cidade. A mudança foi na sua gestão de aeroporto, Eu inaugurei o aeroporto, eu inaugurei a rodoviária, quer dizer que são importantes, o HGP, a duplicação da TO. O lago encheu na minha gestão. Então, aquela mudança, a gente andava de balsa, vocês não têm noção. Não tem noção do que era atravessar. Então, toda a construção, o enchimento do lago, a ponte. Eu tive o privilégio de apertar o botão da primeira plataforma. Depois eu tive o privilégio de passar dentro do primeiro carro que atravessou a ponte. Aí vem Ponte Fernando Henrique, né? A ponte da amizade, como Exatamente. A gente chama, que eu gosto muito. É porque tem várias nome. Pontes que foram feitas, né? Inclusive aquela da Ubra. Aquela ponte da Ubra era uma ponte pré-moldada. Sim. Né? E foi no governo Siqueira que foi lançada aquela pedra fundamental daquela ponte. E todas essas obras vieram, né? Mas tem mais coisa, pode contar aí. Tem, a gente Parque fez do ali... Povo, foi você que fez o lançamento da obra? Sim, foi um projeto nosso. Pedra fundamental. Desde o projeto, a gente já deixou o Parque do Povo já quase que finalizado, inclusive com recurso em caixa para finalizar. É pena que até hoje ele não está, ele fugiu do projeto e ele até hoje não está completo, né? Mas a gente iniciou a obra, deixou inclusive o projeto do Paço Municipal também, que a gente começou com o primeiro prédio. Então tiveram algumas obras que a gente deixou o projeto pronto, porque não deu tempo, 4 anos é muito pouco. O projeto, como você falou, que para mim, eu digo que Taquarussu mora no meu coração até hoje. Hoje de manhã eu acordei falando para minha filha, falei, esse final de semana eu vou para Taquarussu, porque eu tô com saudade lá do Recanto das Acácias, de tomar um cafezinho lá. Então você sabe da minha ligação, eu tenho um orgulho muito grande. Até hoje não existe mais orelhão no mundo, vocês sabem, não existe mais ficha, mas até hoje tem orelhão lá. Os bichinhos estão lá. Tem. Como é que é? Capivara, tem capivara, arara, tem a Rua arara. 24, a minha rua, que eu morei 16 anos, tem lá eu até brinco, eu falei, gente, não vão tirar não, porque na realidade... Não podia tirar, aquilo ali tinha que... Sei lá, vamos conversar com o Eduardo. Eduardo Siqueira Campos, mantenha e faz daquilo ali um totem do tempo, né? Falar em totem do tempo, você não enterrou uma cápsula do tempo lá na Praça dos Girassóis? Sim. Eu me lembro porque eu tinha um jornal chamado Alô Galera e a gente dobrou um e colocou lá para ser aberta quando aquela cápsula no mar. Era para ser aberto foi... acho que no 25º aniversário. Olha, eu acho que foi o ano passado, mas eu acho que esqueceram. Eu acho que nós estamos lembrando tempo. Da cápsula do tempo. Eu lembro que a gente pegou o jornal da época. Foi, tinha um monte de coisa. Uma porção de coisa, colocou tipo uma caixa de vidro e a gente colocou lá. Algum tempo atrás eu pensei, será que alguém sabe ali onde é que está enterrado? Mas o que acontece é que a descontinuidade das gestões, Roberta, porque cada um que entra quer imprimir a sua marca. Mas eu acho que esqueceram mesmo. Não. Eu acho que sim, e as coisas vão se perdendo. Como eu falei, tem muita coisa que a gente planejou, muito projeto que a gente deixou pronto e que as pessoas já até esqueceram. Ainda bem que a gente ainda está aqui para contar. Mas a gente teve o projeto Taquarussu, porque você se lembra muito bem que Taquarussu era praticamente catalogaram dormitório. Todas as cachoeiras, né? Foi iniciado um projeto. Mas tem uma coisa que eu gostava muito na sua época, né? Taquarussu com aquele jeito underground, né? Tinha uma coisa chamada Taberna do Frudo lá, muito bacana, o povo alternativo tudo subia. Eu mesma empreendi em Taquarussu com a adega, né? O Alô Galera, a adega que a gente tinha lá, fazendo som no final de semana. Mas foi a garantia que você deu para os comerciantes. Uma coisa que a prefeitura fez, assim, que foi uma coisa muito acertada. Como é que o comerciante sabia se ele podia fazer prato para 30, 40, 50 pessoas, se ia dar gente ou não em Taquarussu? A gestão da Nilmar garantia a aquisição dos primeiros pratos, né? E isso fez com que as pessoas produzissem coisas para ter o que oferecer para o turista que chegava. Então mudou mesmo o panorama de Taquarussu, daquela cidadezinha do interior, para essa coisa mais charmosa. Infelizmente isso se perdeu, né, Nilmar? Também foi uma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Se perdeu. No início, Roberto, pra você ter uma ideia, eu pegava assim o vinho lá de casa, porque eu levava embaixador. Todo mundo que chegava aqui ia para Taquarussu. O clima, né, gente? Que Taquarussu é a nossa... E aí a nossa vontade de ter um polo de ecoturismo que pudesse atrair pessoas, porque você sabe que eu dei assim um enfoque, a gente falou das grandes obras, mas eu dei um enfoque muito grande ao turismo. Por quê?
Por que que tinha um calendário de turismo com Palmas Férias, Carnapalmas, Carnaval fora de época? Carnapalmas, nós vamos voltar nesse episódio. Era Palmas Férias. Então, por que que a gente fazia aquele calendário todo? Porque, na realidade, o turismo é a indústria limpa e que traz o dinheiro de fora mais rápido. E a gente ali, o pessoal chegando a todo momento em Palmas. Hoje é diferente. Nós temos pessoas chegando em Palmas, mas não naquele movimento, não naquela rapidez. A gente precisava dar uma resposta. A gente precisava criar fontes de renda, a gente precisava da condição das pessoas que escolheram Palmas para viver, que pudesse, de alguma forma, estar dando conforto para suas famílias, fazendo com que aquele sonho dessa terra em que pudesse se viver melhor, pudesse acontecer. E o turismo estava dentro disso. Então, Taquarussu, o projeto de ecoturismo de Taquarussu, estava dentro dessa nossa proposta. Casinha do Papai Noel, lembrei. Você lembra? Lembrei. Primeira casinha do Papai Noel foi lá. Ali é o que eu falei. Ali, para mim, Taquarussu tem um ar, tá dentro do meu coração. Toda vez que eu vou lá... E o povo de Taquarussu não esqueceu, Nilmar, né? Não, eu disse que é isso que eu ia falar. Algum tempo atrás eu tive, no início de Palmas, quando eu era secretária de Educação, eu recebi uma menina inglesa que fez intercâmbio. E é aquela história, ela, quando veio para cá, ela foi para uma outra família. Naquela época, você sabe como é, a gente dividia a casa, né? Era tudo assim. E ela não se adaptou na família. E aí, para onde é que foi? Foi para minha casa. E ela ficou uns 2 anos morando comigo aqui, bem no início de Palmas. E aí ela casou e há pouco tempo atrás, acho que não tem nem um mês, ela veio trazer o marido para a gente conhecer, porque a gente tem uma consideração daquela, você sabe, da família, sei como né? Que é. E aí, para onde eu levei? Taquarussu. Aí desceu de tirolesa, e nós fomos nas cachoeiras. E hoje em Taquarussu, eu digo assim, o sentimento, eu fico muito feliz porque o sentimento do produto turístico pegou. A gente pode até não ter tido o apoio do poder público, a continuidade do apoio do poder público, mas a comunidade local, os empresários, eles compraram para eles o projeto de Taquarussu. Então, quando eu cheguei... As mudanças, elas não... tudo que se expande não volta a ser mais do mesmo tamanho. Então, quando você planta uma semente, ela cresce, né? E realmente você tem razão. Aquela cultura de se fazer o turismo, ela continuou e acabou voltando com força alguns anos atrás. O Sebrae participou desse processo, né? Um projeto grande. De qualificação. Exatamente. E a gente vê o resultado. Porque, por exemplo, quando a gente outra Taquarussu hoje. As experiências que tem lá, experiência turística, quando você vai lá no Pote de Ouro, quando a gente vai lá como é que é o nome dela? Que ela mostra que ela é quebradeira de coco, aí ela serve o cuscuzinho. Lá em cima da serra, no Evilson. Perto do Evilson, exatamente, lá perto. Então eu falei, poxa... É lá no seu Quintino. Isso. E o que acontece? Quando eu assumi, quando a gente pensou no projeto Taquarussu, a população não tinha nem autoestima. Elas tinham emprestado para Palmas a condição de capital, mas eles ficaram assim... Eu vou mandar uma verdade aqui, doída de se ouvir. Palmas nunca pagou a Taquarussu a dívida que Palmas tem com aquele distrito pela criação que foi feita. Eu entrevistei o seu Fenelon e perguntei para ele, valeu a pena a Taquarussu ter cedido? Ele, porque lá não tem como crescer, mas tem, né? Mas isso aí, eu vou te dizer, você falou da semente, essa semente eu plantei. E eu tenho um orgulho muito grande disso. Porque quando eu levava, você estava falando, quando eu levava, por exemplo, uma pessoa para visitar Taquarussu, eu levava os copos da minha casa. Eu pedia a filó para fazer a decoração do bar. Aí pegava uma pessoa que estava iniciando em Palmas essa questão, que era tudo início ainda, de restaurante, levava lá para fazer treinamento. Então a gente preparava... Desbravou, né, Nilmar? Você desbravou. Você chegou na frente, era tudo mato. Eu acho que mais do que isso, a gente levou orgulho ao povo de Taquarussu. A gente mostrou as belezas de Taquarussu. Não sei se você lembra, mas Taquarussu constava... como ele constava nas revistas de turismo como itinerário. Me lembro. Um itinerário promissor, um itinerário gostoso, um itinerário que as pessoas deveriam vir para Palmas para visitar Taquarussu. E eu até hoje vendo desse jeito. Quando chegar aqui, eu falei, vou para o Jalapão, mas passa por Taquarussu. Sim. Né? Então, eu acho que o mais importante do projeto de lá foi resgatar o orgulho de morar em Taquarussu, de resgatar o potencial, as belezas de Taquarussu. Eu acho que isso é que valeu mais. Olha, você viu que a gente ficou falando de obras e dessas lembranças, não falamos nada de política até agora, mas o terceiro bloco vem aí
e eu vou fazer aqui um revival dessa trajetória da Nilmar na política, de antes, né, de União do Tocantins, depois a ruptura, e agora que ela retoma aí um projeto de voltar à cena como mandatária. Vou também perguntar sobre isso. Não sai daí, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. E nós estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco dessa entrevista maravilhosa aqui com a Nilmar. É sempre bom quando a gente se reencontra, porque as memórias voltam, né? E as nossas memórias se reencontram, né? E ela falou um monte de coisa aqui sobre obras, mas eu quero te perguntar sobre projeto social. Teve na sua gestão? Bom, essa é a minha marca, porque eu gosto de cuidar de gente. Eu acho que as cidades, elas servem para isso, para que as pessoas possam viver bem, para que as pessoas, eu digo, possam ser felizes numa cidade, ter qualidade de vida, ter bem-estar. E naquele momento que eu assumi, eu te falei que as famílias estavam chegando. E as famílias estavam chegando com as suas crianças, com os seus jovens e com os seus sonhos. E fazer o que com essas crianças? Naquela época, você falou de recurso, era muito pouco recurso, nós não tínhamos ainda a Fundeb, o Ministério só cuidava do ensino fundamental. E o que a gente ia fazer com essas crianças e os jovens? Nós tínhamos alguns programas que vieram da época do ODIR, sim, né, que foi o Amigo do Meio Ambiente, veio da época do Eduardo. Então tinha o Pão Nosso também, o Pioneiros Mirins. Então o que a gente fez? A gente nós pegamos aqueles programas e a gente deu mais vida a eles, entendeu? A gente, eu dizia assim, nós temos que mudar o pneu do carro com o carro andando. Eu não quero saber assim, não está dando certo. Eu quero saber o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer para atender um número maior de crianças, de jovens e de famílias. E aí a gente entrou, eu acho que com um dos primeiros projetos de intercomplementaridade escolar, porque nós fizemos, foram vários, foi menina, mulher, muita coisa, lembra disso? Lembro. Nós entramos com muitos projetos, para quê? Para que as famílias pudessem colocar seus filhos nas escolas e à tarde ter uma outra atividade. E o melhor, Roberta, disso é que até hoje eu encontro com, hoje não mais jovens, mas adultos, assim, olha, Nilmar, o Modelando Futuro fez uma diferença na minha vida. Tem programa que eu já nem lembra. Eu teve um que falou assim, Nilmar, o Formando Campeões. Aí eu falei, me diz o que foi Formando Campeões, que eu não porque eu não sei mais. Aí eu falei assim, lembra daquele projeto que você tinha lá no ginásio, esporte. Que você, no ginásio de esporte, que você pegava aqueles alunos que se destacavam nas escolas e tinham treinamento especializado lá. Aí eu falei, lembra, eu só não lembrava do nome. Ele disse, pois é, hoje eu fui campeão de tênis de mesa, viajei, não sei mais o que, então hoje eu devo muito a isso. O cartão do estudante. Eu encontrei com um advogado em Gurupi, falou para mim, Nilmar, eu queria te agradecer. Aí ele todo bonito de terno, eu falei, meu Deus, será? Agradecer o quê? É o quê, né? Ele falou, não, porque foi o cartão do estudante, foi o apoio que você deu em Palmas para eu me formar, que fez com que hoje eu estivesse aqui como advogado. Então, Roberto, eu vejo assim, você investir nas pessoas, esses programas sociais todos, que esses programas, infelizmente, a maioria deixou de existir. Você vê que agora está se recuperando de novo o Pioneiro Mirim, mas ele teve naquele momento, no momento que as famílias estavam chegando, teve assim... O mundo mudou, né, Nilmar? Sim. Hoje esses programas, eles têm que atender outro tipo de demanda. Não dá para pegar o Pioneiro Mirim como ele era, porque hoje as demandas são outras, né? Hoje nós temos Você tem que... hoje a gente tem hoje escolas tem de um tempo monte de integral. coisa para trazer esses estudantes para serem competitivos, para aprender as novas ferramentas, né? Sim. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Falei, naquela época não tinha escola de tempo integral, não. Exato. E outra coisa, a educação ficava, o ensino fundamental totalmente, a educação infantil totalmente a cargo da prefeitura, que não tinha recurso para isso. Depois... você pensa Palmas, que era capital, e os municípios, o tanto que sofreram com isso, os municípios de menor índice de participação no FPM, né? Mas, minha amiga, vamos falar de política antes que o nosso tempo termine, né? Você, eu me lembro, muito bem avaliada, né? A que você atribui não ter vencido aquela disputa pela reeleição? E eu queria muito.
Na realidade, eu queria ter mais tempo em Palmas, porque 4 anos é muito pouco. Eu deixei muita coisa começada que eu queria terminar, inclusive consolidar o projeto Aquaruçu, inclusive terminar o Parque do Povo. Então tem muita coisa que eu queria ter feito. Eu lembro até do jingle. Você lembra? Nilmar, vai ser prefeita de novo. É isso. O jingle da campanha. O que aconteceu que essa Nilmar, super bem avaliada, não chegou nas urnas na frente do seu adversário? Bom, primeiro momento político nacional, porque foi naquele momento, 2 anos antes, que o PT assumiu e a gente vinha já há muitos anos no mesmo grupo. Então houve uma mudança que não foi aqui. Eu escutava na minha campanha as pessoas chegarem para mim e dizer assim, Nilmar, a gente gosta muito de você, sua gestão é muito boa, mas a gente quer mudança. Pegou o sentimento da mudança que houve em nível nacional e a gente estava aqui já muitos anos no mesmo grupo. Então foi esse sentimento de mudança que eu acho que fez com que as pessoas quisessem assim mudar, ver uma outra coisa nova. Esgotamento do modelo da União do Tocantins. Também, sim. Porque era porque a eleição do Raul naquele momento foi o primeiro sinal vamos dizer assim, de rebeldia, de que podia ser quebrado todo aquele poderio da União do Tocantins. E o Raul também já vinha com várias tentativas. Então tinha essa questão, não, vamos dar oportunidade para ele. Outra, não, vamos mudar. E eu escutei muito isso. Não, Nilmar, a gente gosta muito de você, sua gestão é muito boa. Você lembra que eu terminei minha gestão? Ela nunca caiu abaixo de 80%. Eu terminei a campanha perdendo com aceitação de mais de 70%. Verdade. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas assim, o que eu vejo era esse sentimento de mudança. E foi o que me deu depois o meu mandato de deputada. Porque o que aconteceu? Quando ficou o recal, né? Quando eu não fui reeleita, eu falei pro meu marido, ele até estranhou, eu falei, eu não quero ficar em Palmas, eu quero ficar lá na chácara. Ele falou assim, que eu sou urbana, quem é de fazenda é ele. Ele falou, você não vai lá nem direito final de semana? Eu falei, eu não quero sofrer, porque como foi a oposição que assumiu, vai ter um desmonte dos meus programas sociais, e houve isso, as obras, todo o meu sonho com Palmas, eu não vou ter condição de realizar. Você foi desconstruída politicamente depois? Politicamente eu não sei nem avaliar, Roberto. Eu acho que politicamente não, eu fui fortalecida. O que eu acho que foi houve uma descontinuidade muito grande foi daquilo que a gente vinha fazendo e para a cidade. Então, eu falei, eu não quero. Eu falei assim, o meu sentimento vai ser assim, sabe? Quando você cuida de um filho com muito carinho, depois você entrega, mais ou menos esse. Eu falei, eu não quero passar por isso. Aí fui para lá e fiquei lá. Quanto tempo você ficou fora? Menina, eu fiquei lá 1 ano e meio e praticamente eu não vim aqui. Meus meninos é que iam me visitar. E quando chegavam lá, eles diziam, mamãe, estão acabando com o que você fez. Mamãe, estão falando isso assim de você. Eu falava, não me conta. Eu quero saber de nada. Nem televisão, pra você ter uma ideia, a gente nem Você fez um exílio voluntário. Eu acho que eu fiz assim uma proteção emocional. Eu falei assim, eu não quero sofrer, eu vou me proteger. Eu fiz o que eu podia, dei o melhor de mim. Uma equipe maravilhosa, porque a minha equipe era muito boa. A gente fez o que fez por Palmas, porque eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe comprometida com a cidade. Então, a gente tinha, assim, eu quando acordava de madrugada, que eu tenho esse hábito, né, de vir aquelas ideias, né, que eu digo que é Deus que dá a intuição para a gente, que fala com a gente na madrugada. Quando eu chegava na prefeitura, eu falava assim, gente, que eu fiz uma gestão muito compartilhada. Eu lembro do orçamento participativo. Também, é isso que eu ia falar. 40 mil pessoas você chegou a botar naquelas audiências. Eu falei assim, eu fiz uma gestão compartilhada com a minha equipe e fiz uma gestão compartilhada com a população de Palmas. Você lembra, os líderes comunitários, tudo junto comigo, o pessoal me chamava de mãe comunitária. Quem inventou líder comunitário em Palmas foi ela, gente. Mãe comunitária. Outra coisa, planejamento participativo. Foi até muito engraçado, porque quando o PT começou a trabalhar, que eles chamam orçamento participativo, me chamaram para eu dizer como é que eu fazia o planejamento participativo. Aí eu cheguei numa reunião que era todo mundo esquerdo e eu. Aí, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim contar como é que a gente fez como é que foi, né? o planejamento participativo. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. A sua relação com o Raul Filho depois melhorou ou não? Vocês sempre permaneceram afastados? Eu acho assim, a gente... Teve relação institucional, ex-prefeito, ou não chegou a acontecer? Não, eu acho que eu e o Raul, a gente tem um relacionamento, vamos dizer assim,
a gente não teve nenhum tipo de parceria em momento nenhum. A gente tem um relacionamento educado, um relacionamento não ficou mágoa, civilizado, não tem mágoa nenhuma. Você chegou a contribuir depois da sua gestão em algum momento com as gestões de Palmas ou não? Roberta, assim... Nem a Márcia, nem Cíntia? Não, como eu sou, é o que eu falei, eu tenho uma facilidade grande. Primeiro, eu não guardo mágoa de ninguém. Então, eu acho que tudo acontece naquele momento e depois as coisas modificam. Então, eu não tenho mágoa de ninguém. E outra coisa, eu me dou bem com todo mundo. Então, sou amiga de todos. Eu não posso dizer assim, sou amiga do Raul, como você perguntou. Não, mas a gente tem um relacionamento, a gente se encontra, se abraça, se beija, com a Solange também. E então, o Marcelo Leles, vocês tiveram um embate muito ruim naquela campanha. A gente continua, eu, Marcelo, Claudinha, é aquela história, campanha passou passa, a campanha, o momento passa, o amor e a amizade permanecem. Eu tenho assim, um carinho muito grande pelos dois. Como tem, é o que eu falei, graças a Deus eu vou passando e eu vou entendendo que tudo é momento. Né? Eu trabalho, você sabe, eu trabalho muito na área de saúde emocional e eu acho o seguinte, cada um tem seu ponto de vista. As pessoas fazem querendo acertar, como eu fiz, querendo acertar, mas muitas vezes as decisões que você toma não são as mais adequadas ou são diferentes daquelas que você tomaria. Então, eu acho que essa percepção, né, de que cada um tem seu ponto de vista e que a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um, nos ajuda muito. Eu não tenho mágoa de ninguém, de viver bem com todo mundo e eu assim, procuro fazer isso na minha vida, de não ter mágoa de ninguém, não tenho. Então, você perguntar, até na época que eu precisei sair da cidade para não ver o desmonte que houve, acusações que não eram verdadeiras, que chegavam lá me contando, eu falava, não quero saber. Mas, como eu te falei, né, em relação à própria, vamos dizer assim, o meu caminhar na política, é o que eu digo. Eu coloco tudo muito na mão de Deus, eu acho que Deus vai comandando a vida da gente. Então, eu eu queria continuar sendo prefeita, não fui, mas em compensação, quando foi 2 anos depois, o sentimento era, a gente era feliz e não sabia, e aí aquele sentimento de que a gente não foi justo, me deu uma eleição, me deu um mandato como deputada federal, porque eu estava lá no meu cantinho, lá na chácara, quando o pessoal falou, Nilmar, a gente está fazendo pesquisa. Seu nome está bem. E aí foi que Marcelo foi lá, que Brito foi lá, que Cátia Abreu também foi lá que eu chamo da Realeza, né, que é o nome da nossa fazenda lá, e aí fala, não, Nilmar, volta, você tá bem, coisa e tal, que eu achava que eu ia, é aquela história, quando o seu projeto, o seu sonho não acontece como você não quero saber, mas depois, não, vem. E aí tive essa oportunidade de me candidatar, eu sempre, em todas as minhas campanhas, eu sou a mais votada em Palmas, então isso, assim, aquece muito o meu coração, de ser sempre a mais votada em Palmas, porque eu acho que é o resultado do meu amor e do meu trabalho, né, aqui na nossa capital. Então, os meus votos praticamente foram de Palmas. Eu complementei em alguns municípios, mas o meu voto foi daqui. Aí o legislativo é muito bom, porque o executivo, eu tenho mais perfil para executivo, porque sempre fui, né? Professora, eu administrei todo o sistema, eu não sei se você sabia disso, eu administrei todo o sistema de escolarização de meninos e meninas de rua do Distrito Federal. Olha. Quando eu tive o convite para vir para cá, foi depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá eu administrava os projetos de escolarização. Olha então, isso, eu não sabia. Pois é, eu sempre fui do movimento de meninos e meninas de rua, então eu sempre tive nessa função muito próxima ao social, muito próxima às pessoas, né? E aí, como eu digo assim, do executivo, eu sempre fui do executivo, mas o que eu vejo no legislativo, que foi o que o Siqueira Campos, o argumento que Siqueira Campos me convenceu para eu entrar na política. Porque quando em 98 o Siqueira me chamou e falou, Nilmar, seja candidata, vem, entra. Eu falei, não, governador, na minha família não tem político nenhum, eu não tenho... Não, Nilmar, você vai, como no parlamento, você vai poder colocar os seus sonhos, as suas ações, que você está fazendo tão bem aqui em Palmas e no Tocantins como secretária de Educação, você vai poder colocar em nível nacional, você vai poder promover mudança em nível nacional. Aí você foi no canto da sereia. Aí eu fui no canto. E deu certo, né? E deu, porque eu adorei o Legislativo. Como deputada federal, a gente pôde contribuir, aprender muito, porque no Legislativo a gente aprende muito. Eu digo que no Executivo você não tem, você aprende assim, você dorme fazendo, acorda fazendo,
Você não tem nem tempo de estudar, você tem tempo de aprender fazendo, errando e acertando. Mas no legislativo não, no legislativo você tem que estudar mesmo. E eu gosto muito de estudar, eu estudo até hoje. Eu cheguei agora, você acompanhou a minha viagem que eu fiz com meu marido, o pessoal disse assim, ó, entrada meia, para tudo, para igreja, para museu, é assim. É quem é professor, quem é estudante e quem tem mais de 60. Eu falei, eu me encaixo nos três, eu tenho mais de 60. Gabaritei. Eu falei, eu tenho mais que 60, eu sou professora e ainda sou aluna porque eu estou fazendo curso de pós-graduação. Eu não paro de estudar. Nilmar, eu quero agradecer essa sua presença, essa sua conversa aqui hoje conosco, resgatando tantos momentos históricos da nossa capital. Chegamos ao fim de mais esse Histórias que Mas eu não Vivi. parei não, viu? E você continua. Continuo e quero estar aí contribuindo na política, né, para que a gente possa cada vez mais trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso estado e para melhorar a vida da nossa gente, Roberta. Muito obrigada, boa sorte nos seus projetos, independente de diferenças ideológicas. Eu sempre respeito muito as pessoas que constroem dentro daquilo que elas sonham, que acreditam e principalmente com respeito às diferenças que você sempre teve. Sim, eu acho que, como eu falei, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua forma de pensar, mas nós temos uma coisa em comum. Todos nós queremos o melhor para nossa gente, todos para nós nossa cidade. Queremos o melhor para a nossa cidade, nós queremos poder contribuir de alguma forma para essa transformação que a nossa gente precisa muito. Nós estamos num momento, e você sabe disso, que a gente tem muito em comum no que se refere a essa questão de transição que nós estamos passando e nós queremos continuar contribuindo. Roberta, muito obrigada. Obrigada a você e daqui a 15 dias eu volto com um novo programa, mas você vai assistir esse aí ao longo desse tempo e saber um pouquinho mais sobre essa passagem da Nilmar Ruiz pela nossa Prefeitura de Palmas. Um grande abraço.